A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, vamos ler dos versículos 28 ao 30. 28 ao 30. E depois vamos ler outros versículos aqui. Jeremias, capítulo 28, que a gente vai ler a partir do verso 16. Vamos ler Jeremias 23, verso 16, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Agora vamos ler o versículo 28 até o 30, do capítulo 23. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, de 28 a 32. Vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito que nos revele a sua palavra nesta manhã. Nosso Pai, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela liberdade e oportunidade que temos em falar e proclamar a tua palavra com destemor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem enchido o nosso coração de intrepidez, de ousadia, de sabedoria. Nós não temos nenhuma capacidade, ó Pai, de falarmos a respeito de uma tão grande salvação, se tu mesmo não a revelar para nós. Por isso, fala com cada rádio ouvinte, abençoa as famílias que nos escutam nesta manhã, que teu Espírito venha trazer entendimento espiritual, a revelação da pessoa e da obra de Cristo. Ô meu Pai, usa de misericórdia, toque nessas almas, conduzindo-as até o teu Filho Jesus Cristo, para que elas possam experimentar a verdade da tua palavra como realidade espiritual. Meu Pai, faça isso por misericórdia, porque nós cremos que todos aqueles que nos escutam nesta manhã é porque precisa de ti. Habilita-os por tua graça a crer nessa verdade. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor e esperamos inteiramente na tua misericórdia. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados, a Bíblia, ela mostra de uma forma tão clara aqui neste versículo que nós lemos, que 23, verso 31, ele diz assim: Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma: Ele disse. São aqueles profetas que chegam para você e falam: olha, Deus mandou-lhe dizer uma coisa nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Aí traz aquela palavra que não tem nada a ver com aquilo que Cristo disse. Porque tudo aquilo que Deus disse está escrito na sua palavra. Portanto, diz o Senhor aqui que não é para nós darmos ouvidos a esses profetas. Lá em Jeremias 23, 16, a Bíblia diz assim: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança, e falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. E qual é a que vem da boca do Senhor? Está aqui escrito na palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha, a pessoa só é enganada
porque ela quer e gosta de ser enganada. Mas se você é um filho de Deus e tem a palavra de Deus em suas mãos, você não pode dar ouvidos às palavras desses profetas que trazem essas profetadas enganosas, que enchem o seu coração de vãs esperanças, e tudo isto é feito em nome de Deus. Por favor, vamos ficar com a verdade da palavra de Deus. Eles dizem e afirmam: foi Deus que mandou te dizer. Então, muito cuidado, porque tudo aquilo que Deus tem para dizer para mim e para você está escrito em sua palavra. Então, temos que tomar muito cuidado com esses profetas que furtam a palavra dele, falam aquilo que ele não disse, mas dizem que ele que disse. Então, muito cuidado com esses profetas sonhadores, que sonham sonhos mentirosos e dizem para nós: o Senhor me mostrou através de um sonho. Mentira! O Senhor antigamente falava aos pais pelos profetas de muitas maneiras, falava inclusive pelos sonhos, mas hoje nos fala pelo Filho, e o Filho é a sua palavra. Leia lá Hebreus 1, 1 e 2, que você vai ver. Queridos, isso tudo tem uma aparência maravilhosa de cristianismo, mas não é. E às vezes as coisas não são o que parecem. Sabe por quê? Porque os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. E muitas, meus irmãos, das seitas religiosas não negam abertamente todas as doutrinas evangélicas. Elas até concordam até certo ponto. Elas misturam falso com verdadeiro e introduzem novidades estranhas ao ensino das Escrituras Sagradas. O que eles fazem? Eles superenfatizam certas verdades e assim eles desfiguram o ensino fiel da Santa Palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter discernimento dado pelo Espírito Santo. Temos que discernir. A palavra de Deus, ela nos mostra, lá em Hebreus, no capítulo 5, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo 14, diz assim, Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora, onde você vai encontrar este alimento sólido? É na palavra de Deus, esta rocha. Nós temos que edificar a nossa vida sobre esta rocha que é Cristo. Senão nós vamos ser levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano do coração desses homens que nos induzem sempre ao erro. Irmãos, nós não podemos comer todo o alimento espiritual que se serve à mesa em nome de Jesus. Porque muitos deles vêm em nome de Jesus, mas são falsos. Olha, meus irmãos, existem muitas pregações arrebatadoras que atraem multidões, que conquistam, que causam rebuliços, que exploram e promovem intensas emoções e levam as pessoas a muitas experiências místicas, a um transe espiritual. Mas no final das contas, são mensagens falsas, separadas do ensino fiel da palavra de Deus, são veneno e não alimento saudável. E a Bíblia diz, de uma forma tão clara, lá em Provérbios 4, versículo 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Você está me compreendendo aqui, meus amados irmãos? Olha, queridos, tem um amigo meu que mora aqui no estado de São Paulo. Ele foi visitar uma igreja lá em Toronto. É uma igreja, a igreja de Toronto, bastante conhecida. E de lá, ele disse que viu tantas novidades, como a unção do riso, o cair no espírito. Então, o que ele viu ali foram pessoas, ele estava dizendo que elas entravam no templo ao som de uma música envolvente e caíam no chão, passando longo tempo estiradas sobre o carpete, como que em sono profundo. E depois, disse ele, que sem que houvesse sequer uma leitura bíblica, uma exposição da palavra, essas pessoas se levantavam e depois iam embora. Olha, amados,
aqui no Brasil, muitos pregadores embarcaram e estão embarcando nessa canoa furada. Estão levando outros consigo a naufragar nessa correnteza do engano. Porque a presença de sinais extraordinários não prova, em hipótese alguma, que o que está acontecendo vem de Deus. Vocês se lembram? Os mágicos do Egito também faziam coisas espetaculares, mas nem por isso eram homens de Deus, ou agiam pelo poder do Altíssimo. Quer ver só? A obra de Deus e a obra do engano, ela é tão minúscula, que se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos pensar que tudo está vindo de Deus, e não é de Deus. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, a partir do versículo, vamos ler aqui alguns versículos que vamos ilustrar essa verdade aqui, que as coisas são feitas em nome de Deus e não é de Deus, porque a obra de Deus é de Deus, e a pessoa que está com a palavra aberta, ela sabe discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem, né? Então, Êxodo capítulo 7, do versículo 8 em diante, a Bíblia diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, lembre-se de uma coisa, irmãos, Faraó é uma figura do diabo. Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Então, aqui é Deus fazendo. Deus pediu para Arão, chegar diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e lançar aquele bordão no chão, e o bordão dele se tornou em serpente. Agora, veja o versículo 11 e 12 do mesmo capítulo. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Está vendo aqui a obra do engano? Queridos, aqui a palavra fala que eles, os sábios do Egito, Egito é uma figura do mundo. Então existem muitos homens sábios que fazem coisas semelhantes àquelas que Deus faz, aos milagres de Deus, em nome de Deus, mas que não são de Deus. E arrasta aí multidões de pessoas. Por que este povo não prega a cruz? Não prega que você é um pecador por natureza, que se você não nascer de novo, você está perdido, você vai para o inferno. Lá no Salmo 9:17, a Bíblia diz que os ímpios e os perversos serão lançados no inferno. Por que eles não pregam a verdade da palavra de Deus e ficam enganando o povo com tantos milagres, com tantas curas, em nome de Deus, e não vem de Deus? Porque aqui, os sábios do Egito, os sábios do mundo, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Deus fez com que aquele bordão se transformasse em uma serpente. Os sábios do Egito, os sábios do mundo, também fizeram o mesmo. Agora, queridos, vamos observar aqui outros versículos. Deus disse aqui no versículo 14 em diante: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Aí, disse mais no versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão
levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então aqui é Deus fazendo. Agora, veja aqui, queridos, no versículo 22 e 23. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Porque há uma imitação aqui das obras. Eles fizeram as obras iguais. Agora, queridos, teve uma obra que eles não puderam fazer, embora eles tentaram. Encontra-se em Êxodo, capítulo 8, de 16 a 18. A Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Agora veja o verso 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E haviam piolhos nos gados nos homens e no gado. Agora, por que eles não puderam fazer aqui? Transformar a terra em piolho? Porque somente Deus é o Todo-Poderoso que pode dar vida àquilo que está morto. Somente Deus pode dar vida àquilo que está morto. Está vendo, queridos, aqui? Como que isto aqui é obra de Deus. Deus, ele veio com um propósito para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Em vida em abundância. Por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que se parece, mas não é. Nós precisamos nos acautelar com a multiplicação assintosa desses pretensos milagres nas igrejas. Temos que tomar muito cuidado. Muitas igrejas chegam mesmo a agendar os milagres. Eles colocam faixas de frente dos templos, anunciando o dia e a hora em que Deus vai agir. Os apóstolos, eles nunca fizeram isso. Eles jamais tentaram dominar a agenda do Espírito Santo, meus irmãos. Deus é livre e soberano, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e Ele age quando quer e como quer para o louvor de sua glória. Agora o diabo sim, ele tem mania de citar a Bíblia, mas cita apenas o que convém a seus propósitos escusos, torcendo-lhe o sentido real. O diabo, ele é um péssimo intérprete da palavra. O diabo usa a Bíblia para tentar. O diabo nunca é tão perigoso como quando ele sobe ao púlpito, como quando está com a Bíblia na mão, como quando está torcendo a palavra de Deus para fazer errar as pessoas simples que estão buscando Cristo, que estão buscando o alimento espiritual genuíno. O que é dado para elas é um farelo podre. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, mas a palavra do diabo, porque ele sempre as distorce para fazer tropeçar aqueles que caem nos seus enganos. Nem todo indivíduo que anda com a Bíblia e prega a Bíblia está pregando a palavra de Deus. É tão claro isso. A Bíblia não deve ser usada para dar guarida aos escusos propósitos do coração. Deve ser pregada com fidelidade para levar os homens e as mulheres ao arrependimento. A Bíblia não deve ser pregada para entreter, mas para salvar. Não deve ser usada para tornar os homens escravos, mas para torná-los livres. Hoje há muitas pregações que, em vez de conduzir o povo para Deus, estão afastando o povo de Deus. A verdade está sendo atacada dia a dia, não apenas nas ruas, mas na mídia, na imprensa e pela apenas desses agnósticos, desses ateus, mas também ela está sendo golpeada
em muitos púlpitos evangélicos e em muitos livros tidos aí como os evangélicos e até mesmo nas músicas evangélicas de consumo. Hoje, essas canções não têm mais nada a ver com a palavra de Deus. Citam ali o nome de Deus, mas não tem nada de verdade na sua essência. Por isso que tem tantos crentes fracassados, espiritualmente mortos, nunca nasceram de novo. Se morrer hoje, vai tudo para o inferno, porque nunca creram que foram atraídos no corpo de Cristo, nunca creram que foram crucificados com Cristo, nunca creram que morreram com Cristo, nunca creram que foram ressuscitados com Cristo. É um evangelho falso que tem sido pregado em nossos dias. Eu sei que existe muito pastores sérios, mas a grande maioria perdeu Cristo de vista. Pregam aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Ah, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Como nós já afirmamos, nós estamos vivendo o apogeu do pragmatismo, onde as pessoas buscam não a verdade, mas o que funciona. Querem não o que é certo, mas aquilo que pode dar certo. As pessoas estão correndo atrás de resultados e não de princípios. Elas são muito carismáticas, pregadores cheios de carismas, mas não têm caráter. Assim, muitos líderes estão aí obcecados pelo crescimento numérico da igreja e para alcançar esse objetivo estão torcendo a verdade e oferecem ao povo um caldo venenoso em vez do pão puro, aquele pão que desceu do céu, que é o Cristo crucificado. Irmãos, nós não podemos pregar para o povo outra mensagem. Temos que pregar tão somente a Cristo e este crucificado. Tem tantas invenções hoje dentro dos nossos púlpitos. A mensagem que a igreja primitiva pregava era somente Cristo e a sua cruz. Lá em Atos capítulo 5, versículo 42, a Bíblia diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esse Jesus Cristo tem sido esquecido hoje, infelizmente, em muitos púlpitos evangélicos. E o povo estão em busca das coisas de Deus, não do Deus das coisas. Ah, que perigo, meus irmãos. Estão, e eles pregam não o que o povo precisa ouvir, mas o que o povo está desejando ouvir. Prego não para salvar, mas para agradar os ouvintes com palavras fictícias, enganosas. Meus irmãos, nós estamos vivendo a iminência do holocausto nuclear. Qualquer instante o anticristo pode voltar. Ele virá. A Bíblia já está relatada lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A vinda do anticristo está muito próxima. E muitos, infelizmente, estão aceitando aí as suas pregações, né? Pregam aí não sobre o reino eterno, mas sobre um paraíso na terra construído pelas próprias mãos dos homens. Pregam não sobre as provas e tribulações naturais da vida cristã, mas sobre os milagres e sucesso que os crentes precisam exigir de Deus. Ah, meus irmãos, muitos pregadores encantam-se de tal forma com o sucesso que eles confundem os fins com os meios. E a linha divisória entre o certo e o errado parece estar confusa na mente desses pregadores. Não se sabe se as pessoas estão arrecadando dinheiro para evangelizar ou se evangelizam para arrecadar dinheiro. Não se sabe se o propósito último é a salvação dos pecadores ou o enriquecimento da igreja. Ah, meus irmãos, muito daquilo que nós chamamos de pregação evangélica está mudando de foco em nossos dias. Em vez de um homem viver para a glória de Deus e tê-lo para sempre, alguns pregadores estão ensinando que Deus é quem vive para a glória do homem. Esse Deus tem que nos satisfazer, Ele tem que nos dar um carro, tem que nos dar uma fazenda, tem que nos dar tudo, porque nós estamos fazendo, nós estamos sacrificando, nós subimos um monte, nós estamos fazendo. Então esse Deus, Ele é obrigado a nos se curvar diante de nós. Isso não funciona com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, meus irmãos, o Evangelho está se transformando num
antropocentrismo idolátrico. O homem está se transformando na medida de todas as coisas. Até mesmo Deus precisa se curvar aos desejos soberanos deste homem raquítico. Esse tipo de pregação pode ser popular, mas não é o bíblico. Pode ser saborosa, porque agrada os ouvintes, mas não é a pura verdade da palavra de Deus. Pode ter aparência de alimento, mas é veneno, e veneno letal, e veneno mortal. Olha, meus amados, uma das marcas da nossa sociedade é a falta de discernimento espiritual. O povo está ficando louco, já não conhece mais o Senhor. Há muitas vozes e muita confusão no mundo. Contudo, Jesus diz lá em João 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos, estamos vivendo a pós-modernidade. E nessa pós-modernidade não é politicamente correto afirmar que você tem a verdade e que essa verdade é absoluta. Porque um dos pilares da pós-modernidade é o pluralismo. E no mundo há muitas ideias, muitas crenças, muitas filosofias, muitas maneiras de ver a vida e interpretar Deus. Vivemos numa sociedade inclusivista, onde há espaço para todas as crenças, sem qualquer senso crítico. Outro pilar aí da pós-modernidade é a privatização. O critério aí para definir a verdade é pessoal e subjetivo. Cada um tem a sua verdade. E essa verdade não precisa passar pelo crivo da análise e da investigação, desde que seja verdade para mim, não importa. Meu sentimento, meus queridos, e a minha experiência é que a validam como a minha verdade e não como a verdade de Deus. E nesse contexto, duas coisas perdem o sentido. Primeiro, a apologia. No mundo pós-moderno, não faz sentido discutir doutrina e teologia. Por quê? Onde não existe verdade absoluta, não pode haver espaço para discussão de temas religiosos, não é assim? Então, esse assunto deve ser empurrado para a lateral da vida e para fora da agenda da igreja. As pessoas não se interessam mais pela verdade da palavra, porque pensam que a verdade da palavra divide. Elas preferem temas mais amenos, mas, queridos, mas não há prática cristã sem a verdade da palavra. Antes do apóstolo Paulo exortar a igreja, ele ensinava sobre a palavra. E a palavra é a base da moral. Por isso que a teologia é a mãe da ética. E esse colapso moral presente na sociedade e na igreja é a ausência da doutrina bíblica, da verdade da palavra de Deus. Em segundo lugar, é a evangelização. Queridos, não faz sentido evangelizar, pois isso aqui implica convencer alguém a renunciar a uma crença e abraçar a outra, a deixar um estilo de vida e seguir o outro. A evangelização é vista na pós-modernidade como uma violação da privacidade sagrada. Queridos, a evangelização é uma petulância que merece as maiores críticas. A evangelização, ela foi substituída pelo proselitismo. O que é ser um prosélito? É uma pessoa, por exemplo, às vezes eu vou na rodoviária buscar algum pregador, ou lá no aeroporto. Ali no aeroporto ou na rodoviária tem muita gente, mas eles não pertencem à rodoviária nem ao aeroporto, são prosélitos. Agora tem muitas pessoas que frequentavam uma igreja, foram para outra, porque lá acontece mais milagres. Queridos, o maior milagre do mundo é quando Deus abre a mente de uma pessoa e essa pessoa pode vir a crer em seu novo nascimento, que ela foi crucificada com Cristo, que ela foi incluída em Cristo, que ela morreu e que Cristo é sua vida. Mas hoje a conversão ela foi substituída pela adesão. E as igrejas entraram numa espécie de concorrência no mercado de almas. Preferem tirar um membro de outra igreja evangélica a buscar os perdidos no mundo. Preferem pescar numa aquário a conduzir os pecadores ao arrependimento. Essa é uma das razões porque muitas igrejas não trabalham com pessoas e sim com massas. Por isso elas usam a mídia. Elas não cuidam da
particularidade, só se interessam pela multidão. Não fazem discípulos, buscam apenas agradar os clientes, não estão atrás de conversão, mas de números de pessoas. Querem mais o dinheiro dos fiéis do que os seus corações convertidos a Jesus Cristo. Porque quando as pessoas se convertem a Cristo, temos que pregar o verdadeiro evangelho da graça. E evangelho envolve uma cruz e a nossa morte com Cristo. Jesus foi muito claro lá em Lucas 9, verso 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Por que nós não fazemos campanha em como levar a nossa cruz? Por que nós não fazemos campanha em como amar o nosso próximo? Queridos, mas as campanhas que nós fazemos é pelo nosso interesse próprio, por aquilo que Deus pode me dar. Gente, tem tanta gente cega e fica cega porque quer, porque você está ouvindo nesta manhã de quinta-feira a palavra de Deus. Cabe a você, não a mim, crer. Deus já abriu meu entendimento, o meu coração, para que eu pudesse entender, crer e descansar na verdade da sua palavra. E me deu autoridade e ousadia para pregar a verdade. Eu sei que a verdade dói e machuca, mas ela cura, mas ela sara. Nós sabemos que tem muitas pessoas aí pregando heresias e depois dizem, não foi a minha intenção. Mas a nossa intenção, meus amados, não altera a qualidade do alimento que damos, nem muda as propriedades do alimento que as pessoas ingerem. Os discípulos que colheu aquelas ervas, lá em 2 Reis capítulo 4, não sabiam que aquelas ervas eram ervas venenosas, mas isso não alterou ali as propriedades nocivas daquela erva. Por isso que eu digo, tem muita gente sincera, mas estão erradas. A sinceridade não nos isenta das consequências das nossas ações, meus irmãos. O fato de você não saber que um alimento é venenoso, não o torna saudável. Se eu lhe convidar você para vir na minha casa, lhe dou um bolo e coloco veneno nele, você vai comer aquele bolo porque ele é bonito, ele está saudável, mas você vai morrer. Então, há muitas pessoas sinceramente enganadas. Elas pensam que estão se alimentando de pão, mas estão apenas bebendo um caldo venenoso e diabólico. Porque a maior ação de Satanás é fazer com que você não compreenda as Escrituras Sagradas. Hoje, irmãos, há muitos pregadores que atraem multidões, ensinando que todo crente deve ser rico, morar em mansão, desfilar em carrões, jamais ficar doente e até mesmo ser uma miniatura de Deus. Esse tipo de mensagem, embora agrade ao ego humano, é falso e é falso. Meus irmãos, e tem muita gente que quer ficar com uma falsidade. Sabe por quê? E esse tipo de pregação vai gerar na sua vida frustração e decepção. E o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ao vir a este mundo aqui, ele abdicou de sua riqueza e ele se fez pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha um barco, nem mesmo um jumento para cavalgar. Pedro disse ao paralítico da porta do templo, não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3, verso 6. Antigamente, a igreja não tinha nem ouro, nem prata, mas tinha Cristo, a maior riqueza. Hoje as igrejas têm ouro e têm prata, mas não têm o Cristo da cruz. O apóstolo Paulo precisava trabalhar com as próprias mãos para o seu sustento. Foi ele quem disse que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, mas que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, está escrito esta verdade. Queridos, falando a verdade, a riqueza não é pecado, é bênção de Deus. Agora, não há nenhum problema em possuir riqueza. O problema é ser possuído pelas riquezas. O problema não é possuir dinheiro, mas amar o dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Dinheiro é senhor na vida de muita gente. É Deus mesmo quem nos dá força para eu e você adquirirmos riquezas.
Riquezas e glórias vêm de Deus, mas a riqueza não é um fim em si mesmo. Uma pessoa não é abençoada simplesmente por ser rica, nem uma pessoa é infeliz apenas por ser pobre. A vida de um homem não consiste apenas na abundância de bens que ele possui. Assim também, amados, a pregação que afirma que um crente não pode ficar doente tem aparência de espiritual, mas é uma mensagem falsa, é uma morte letal. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade que não foi curada. Deus não removeu o seu espinho na carne, embora Paulo tivesse orado a Deus a respeito por 3 vezes. Eu acho que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, o apóstolo Paulo, aquele que deu vista aos cegos, que fez muitas curas, ressuscitou mortos, né, ele não foi curado do espinho na carne. Mas se Paulo estivesse aqui no nosso meio, se ele fosse em muitas igrejas, certamente ele seria curado. Né? Parece que hoje, né, em muitas igrejas, acontece mais milagres do que naquela época. Queridos, lembra de Timóteo? Timóteo, ele tinha uma doença ali no seu estômago e ele não foi curado. Trófimo era um homem piedoso, mas teve de lidar com a sua enfermidade. Não foi curado. Lembra de Epafrodito, companheiro de Paulo? Ele ficou doente e quase chegou à morte. Queridos, homens de Deus como Calvino, David Barnard, Elon Cooper, Charles Spurgeon, David Martin Lloyd Jones e tantos outros enfrentaram terríveis enfermidades e foram ceifados pela doença, mas viveram na plenitude da graça de Deus. Amados, a morte para um filho de Deus, para aquele que nasceu de novo, para aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, não é uma derrota. Para o cristão verdadeiro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A palavra fala lá no Salmo 115, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, visto que morrer é deixar o corpo para habitar com o Senhor. E estar com o Senhor, meus irmãos, é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. Alguns pregadores de renome estão ensinando tantas coisas que não condiz com a palavra de Deus, né? Olha, meus irmãos, as pregações hoje de fato têm trazido repugnância aos nossos ouvidos, né? A gente percebe que graças ao Senhor, porque quando a pessoa tem seus olhos abertos para ouvir essa verdade e Deus abre o seu entendimento para crer que ela já foi crucificada com Cristo, ela morreu com Cristo, Cristo é sua vida, e que ela é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais, ela não vai mais atrás de novidades, ela vai entrar no descanso, porque sabe que Cristo é suficiente para sustentá-la, para supri-la, não é verdade? Mas, queridos, hoje nós estamos vendo tantas meias-verdades que alguns pregadores de renome estão ensinando, né? Esses dias eu estava assistindo na televisão um pregador famoso, muito famoso, e eu marquei aqui 12 meias-verdades que ele disse. Ele disse assim, eu posso citar para vocês essas 12 aqui. Eu marquei aqui, deixa eu ler para vocês, deixa eu pegar aqui, deixa eu ler essas 12 meias-verdades. Eles dizem assim, primeira delas, porque Deus se agrada que os cristãos desfrutem suas bênçãos, a doença revela que você está fora da sua vontade. Isso não é verdade, portanto isso é pregado. Uma segunda meia-verdade, ele diz assim, o pecado é a raiz de toda doença, portanto você deve resistir à doença da mesma forma que resiste ao pecado. Isso é meia-verdade. Nós não temos que resistir pecado. O nosso pecado, Cristo já crucificou naquela cruz. Nós somos mortos com Cristo. Nós morremos para o pecado. Somos libertos do pecado, conforme afirma Romanos 6, verso 17 e 18. E uma vez libertos do pecado, está tão claro. Uma terceira meia-verdade, eles afirmam assim, visto que Cristo morreu pelas suas enfermidades e pelos seus pecados, você deve viver livre de ambos. Que eles estão pregando que se você tiver doença, você não é um filho de Deus. Muito pelo contrário. Se você nasceu de novo, você vai ficar doente sim. Porque a graça nos liberta, nos livra do pecado, mas não das consequências, né?
Você vai ficar gripado, vai ficar doente, pode até morrer com câncer. Né? E fala assim, uma outra quarta meia verdade. Se você tiver fé suficiente, você vai ser curado. Né? Já vi muito isso aqui. Pessoas que deram aí, venderam uma data, levaram para a igreja, deram de presente, porque o pastor disse que essa pessoa ia ficar curada, mas chegou lá, não foi curada, aí o pastor virou para a pessoa, é que você não teve fé suficiente para ser curado. Uma quinta meia-verdade diz assim, o que você confessa, você tem. Então fale de enfermidade e você estará doente. Fale de cura e você estará curado. Esse aqui é o pensamento positivo. É os gnósticos que pregam isso, né? Que entrou dentro da igreja evangélica, mas tudo isso é falsidade. Uma sexta, todas as adversidades vêm de Satanás. Então, tanto as adversidades quanto Satanás devem ser repreendidos. Mentira, meus irmãos. Porque muitas das provações, Deus permite que nós venhamos a passar. E as adversidades é uma bênção na vida do Filho de Deus. Por quê? Porque através das adversidades é que o Filho de Deus vai crescer. Tudo vem por permissão de Deus. Uma outra meia-verdade que diz assim, se você descobrir o segredo acerca do poder de Deus, para curar, ficará curado. Mentira. Tem muitas doenças que Deus não permite que nós sejamos curados. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele o espinho na carne. Era uma enfermidade e Deus não curou. Deus cura é segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. É segundo ele quer, não segundo a nossa determinação. Tem muitos crentes aí determinando para Deus. O que é isso, meus irmãos? Coloca a boca no pó, coloca o joelho no chão. Uma outra meia-verdade diz assim, visto que Cristo e os apóstolos curaram os enfermos em seus dias, os cristãos também devem curar hoje. É uma mentira. Eu sei que curas existem. É o mesmo Deus, ele não mudou e ele opera. Mas não é assim. Deus não vai agendar milagres. E hoje a gente vê em muitas igrejas agendando milagres. Hoje tem reunião de curas e milagres. Isso não existe na palavra de Deus. É uma heresia. Agora, uma nona falsa mentira. Visto que a enfermidade é de procedência satânica, nada de bom pode advir da enfermidade. Nem todas as enfermidades é de procedência satânica. A Bíblia diz, se você é filho de Deus, se você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida e Satanás não pode lhe tocar mais. 1 João 5,18, a Bíblia diz que Satanás não toca no Filho de Deus. E, no entanto, nós ficamos gripados, ficamos com dor de cabeça, não é assim? Uma outra meia-verdade. Se a vontade de Deus é sempre boa, jamais ore. Seja feita a tua vontade, quando se tratar de pedir a cura. Está vendo? A obra do engano é terrível, é maligna. É duro que tem tantos crentes, cabeça dura, cabeça oca, cabeça de minhoca, que crê nessas besteiras. Por quê? Porque deixam de crer na palavra de Deus. Queridos, não tire os olhos da palavra de Deus. Pode ser ruim para você. Olha, a sua vida na eternidade, se você não crê na palavra, vai ser no inferno. Domingo de manhã nós vamos tratar sobre esse assunto aqui, a morte da morte. Vamos mexer muito sobre essa questão da morte. Uma outra meia-verdade que eles pregam é essa aqui. Se o pecado é a causa da doença e você está doente, então tem algum pecado escondido em sua vida. É outra mentira. Queridos, morremos com Cristo, fomos libertos do pecado. Contudo, nós podemos ficar doentes sim. E a última que eu pude anotar é assim. Deus já curou você, mas o diabo não está deixando os sintomas da cura aparecerem. Está vendo, meus irmãos? E olha, eu não vou falar o nome do pregador, porque senão, sei que tem muita gente que gosta desse pregador. E antigamente, quando eu era cego, eu também admirava. Mas quando Deus abriu os meus olhos, hoje a minha admiração é por uma pessoa, é por Cristo e este crucificado. E se todos aqueles que estão me ouvindo nesta manhã não crerem que foram atraídos na cruz, incluídos, crucificados e mortos com Cristo, todos irão perecer no inferno. Porque se isso não for verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Essas afirmações aqui que eu disse para vocês, que eu li para vocês, essas 12 que eu notei de um pregador,
são distorções perigosas que têm enganado muitos crentes imaturos na fé. Nem toda enfermidade é proveniente de Satanás ou de algum pecado inconfesso. Nem sempre é propósito de Deus curar, mas sempre é propósito de Deus transformar seus filhos à imagem de Cristo. E para isso, Ele vai usar muitas vezes a provação. Vida cristã não é uma sala VIP, um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Neste mundo, enfrentamos fraqueza, doença, dor, lágrimas, morte. Aqui não é o céu. O apóstolo Paulo, homem de vida cristã superlativa e maiúscula, ele enfrentou enfermidade, enfrentou açoites, enfrentou prisões, enfrentou pobreza. Ele tombou na terra como mártir, mas levantou-se no céu como príncipe. O próprio Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. 2 Coríntios 4, verso 17. Queridos, muitos pregadores sensacionalistas afirmam peremptoriamente aos enfermos que eles estão curados, mesmo que os sintomas da doença não tenham desaparecido, e alguns, movidos por uma credulidade infantil, chegam a suspender os remédios e morrem ao dar crédito a esses aventureiros da fé que prometem em nome de Deus e que Ele não está prometendo. Esse tempo atrás eu fui lá na Santa Casa visitar uma pessoa enferma. Aí a agente social daquela entidade falou: você é pastor? Sou pastor. Olha, pastor Cláudio, nós estamos vendo se a gente proíbe pastores de fazer visitas aqui. Eu disse: mas por quê? Semana passada esteve um pastor aqui. Tinha aí um membro lá da sua igreja, quase que ele morreu, porque ele estava medicado. O pastor fez uma oração, gritou aqui dentro, né, que todos os quartos ouviram, e depois falou: agora, se você está curado, pode tirar esse remédio aí por minha conta, porque Jesus já te curou. E o paciente tirou aquilo lá e começou a entrar em convulsão e quase que morre. E ela falou: então nós temos que averiguar certinhos e vamos pedir para que um enfermeiro acompanhe o senhor até a visita. Cheguei lá e eu li a palavra de Deus, fiz uma oração e fui embora para casa. Falei: isso aqui está acontecendo, é uma loucura. Como tem tanta gente fanática, como tem tanta gente que falta para essas pessoas o discernimento espiritual. Por isso que quando alguns desconfiam em tempo de que a cura não aconteceu e recorrem a esses milagreiros de plantão, eles afirmam que a cura não aconteceu porque a pessoa não teve fé suficiente ou porque ela estava na prática de algum pecado. Olha, meus irmãos, há pregadores que promovem campanhas de cura, agendam os milagres em nome de Deus e fazem com isso propaganda enganosa, afirmando que as pessoas foram curadas, enquanto na maioria dos casos essas curas jamais aconteceram. Amados, não podemos ser falsas testemunhas em nome de Deus. Não podemos prometer o que Deus não promete. Não podemos falar em nome de Deus o que Deus não está falando. Nós estamos assistindo a um abuso dos milagres nesses dias. Embora à luz da palavra de Deus e com o testemunho da história, eu creia firmemente que Deus continua operando milagres e maravilhas de acordo com seu soberano propósito, precisamos ser como os cristãos bereanos e examinar tudo à luz da santa palavra de Deus. Mas, infelizmente, há pregadores sem escrúpulos que chegam a lançar mão de expedientes falsos para anunciar milagres instantâneos na mídia, milagres esses jamais ocorridos, são motivados por desejos egoístas, alimentados aí pela ânsia do auto-engrandecimento e inspirados pelo amor ao dinheiro. Falam em nome de Deus, realizam prodígios da mentira em nome de Deus, mas estão dando veneno para o povo em vez do pão nutritivo da verdade. São agentes de mortes e não promotores da vida. E Jesus veio com um propósito: e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, creia na verdade da palavra de Deus para que você possa entrar no descanso. João 12:32, Jesus disse assim:
E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Lá na cruz, Jesus, quando foi crucificado, ele nos atraiu. Fomos colocados no corpo de Cristo. E ali, quando ele morreu, eu também morri. Por isso que Gálatas 2:20 afirma: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, 1 João 5,12, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando é que eu vou ter o Filho? É quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Olha, queridos, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer essa verdade, revelar essa verdade ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Todos os estudos, essa semana está sendo gravado. Se você, de repente, desejar obter qualquer uma dessas mensagens, ligue para nós no 3215-7508. 3215-7508. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215-7508, 3215-7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso com a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei com o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração,
Toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele